O tema dessa mensagem é: Jesus pode mudar qualquer realidade. Vamos dizer isso? Jesus pode mudar qualquer realidade. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você acredita que a nossa nação está vivendo uma realidade que o Senhor pode mudar? Eu também creio. Vamos ler então, a partir do verso 21. Marcos 5, 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Amém? Vamos ler até aqui. Apesar da gente ler apenas esse trecho, de Marcos 5, 21, até esse versículo, por enquanto, 36, deixa eu falar um pouco sobre todo o capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 de Marcos aqui, ele vai falar de 3 personagens. Ele vai falar do gadareno, logo em seguida, da mulher do fluxo de sangue, e logo em seguida ele vai falar do milagre da filha de Jairo. Neste capítulo 5 nós temos 3 personagens diferentes, 3 contextos diferentes, 3 milagres diferentes. E se tem uma coisa em comum que nós podemos dizer acerca deles é que a realidade deles foram transformadas. Em cada caso, eles tiveram a sua realidade mudada, transformada, completamente. E dividindo então esse capítulo 5 por esses 3 personagens, eu quero falar sobre isso, sobre como Jesus é especialista em mudar a nossa realidade. Como Jesus é especialista em mudar circunstâncias em que muitas vezes estão nos afligindo. Você acredita nisso? Que Jesus é especialista em mudar qualquer tipo de realidade? Mas eu li a partir do verso 21 justamente porque eu quero me concentrar um pouco mais nesses 2 últimos personagens.
Eu já tive uma oportunidade de ministrar uma mensagem aqui sobre o gadareno. E o que eu quero mais aqui colocar em evidência nessa primeira parte do gadareno é que Jesus, ele pode mudar a minha e a sua realidade por decisão própria dele. O caso do gadareno foi isso. O gadareno era um homem endemoniado, preso, vivia nos sepulcros, um homem que, ao olhar para ele, não tinha recursos emocionais, não tinha recursos espirituais nenhum, nem financeiros, nem relacional para mudar de vida. Era uma pessoa que não tinha nada nele que você olhava e falava, essa pessoa pode mudar. Então a Bíblia fala um pouquinho antes, no capítulo 4, que Jesus entra no barco com os discípulos e por decisão dele ele diz, vamos para o outro lado. E ao chegar do outro lado, Jesus encontra com aquele homem, possuído por uma legião de demônios. E quando ele chega, são os demônios que vão encontrar com Jesus no meio do corpo dele. Porque a Bíblia fala que são os demônios que se prostram diante de Jesus e diz, Filho do Deus Altíssimo, o que tem conosco? É um homem que está tão possesso, tão preso, que ao olhar para ele você pensa, não há possibilidade dessa pessoa mudar. Mas Jesus vai até lá e muda a história daquele homem. Muda a história dele. Então o primeiro ponto dessa mensagem que eu vou passar aqui de forma rápida é isso. Jesus pode mudar a nossa realidade por decisão própria dele. Se ele decidir mudar a minha vida e a sua vida, ele muda. Se ele decidir mudar qualquer realidade, ele muda. Amém? Então pega esse primeiro ponto aí, se você gosta de anotar, anota isso daí. Jesus pode decidir mudar qualquer realidade. Agora então, partindo para o segundo personagem, a mulher do fluxo de sangue. Porque a realidade dela foi mudada, mas de uma forma um pouco diferente. E a Bíblia nos fala que, quando Jesus retorna, ele foi ao outro lado do mar, mudou a vida do gadareno. Quando ele retorna, uma multidão já está esperando ele. E é uma multidão mesmo, irmãos. O texto disse que uma multidão que comprimia Jesus, as pessoas apertavam Jesus. Então Jesus está ali à beira-mar, uma multidão já ali espremendo ele tentando sair daquela multidão. De repente chega alguém. Quem? Jairo. Quem é Jairo? Uma pessoa do alto escalão religioso, dirigente de sinagoga, que chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus, está escrito, nós lemos, se prostra diante de Jesus e fala, por favor, vai até a minha casa. Ele clama por Jesus, vai até a minha casa. Estende a sua mão sobre a minha filha, para que ela viva. E no versículo 24 só diz assim, Jesus foi com ele. Não há uma resposta de Jesus, só fala assim no versículo 24, Jesus foi com ele. Então eles começam a caminhar, eles começam a andar na direção da casa de Jairo, e nesse caminho, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, que provavelmente ela padecia de uma disfunção hormonal no seu ciclo menstrual, continuamente, não era um ciclo normal, natural de uma mulher, não, é continuamente, há 12 anos sofrendo com isso. No meio daquela trajetória, Jesus não estava ali por ela. Mas no meio do caminho, aquela mulher encontra em Jesus uma possibilidade. Encontra em Jesus alguém que ela pôde depositar sua fé. Qual foi a oportunidade? Eu preciso tocar o Mestre.
E é interessante que a Bíblia fala assim, que ela pensou, se eu tão somente tocar. E faz todo sentido ela só pensar, porque ela nem poderia falar isso. Porque pela lei, ela estava sob o jugo da lei. Uma mulher nessa condição era impura. Tinha que ficar à margem da sociedade, afastada. Ela não poderia tocar em ninguém. E quem ela tocasse se tornava impuro. Aquela mulher, então, na sua angústia, só ela e Deus, ela pensa, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Sabe aquilo que você não pode falar para ninguém? É só você e Deus? Aqui está um caso. Se você falar com alguém, pode dar algum problema. Pode vir algum preconceito. Pode vir alguma palavra de crítica. Então tem coisas, irmãos, que é só a gente e Deus mesmo. Existem atitudes de fé que é só você e Deus. A Bíblia diz que ela pensou, eu preciso tocá-lo. E aquela mulher então, naquela caminhada, ela rompe com a multidão. Fala assim comigo, rompe a multidão. Ela rompe a multidão. E o segundo ponto é que a atitude de fé daquela mulher muda a realidade dela. Diga comigo, a atitude de fé muda a realidade. Aquela mulher então rompe aquela multidão, toca em Jesus. Imediatamente, a Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo a cura que ela tanto queria. Irmãos, 12 anos, é a Bíblia quem diz, 12 anos, padecendo dessa enfermidade, gastando tudo que tinha, estourou todos os seus recursos. Aquela mulher com certeza tinha em Jesus a última chance da sua vida. Aquela mulher com certeza colocou em Jesus a sua última gota de esperança. E ela então desbrava a multidão, toca em Jesus e ela é curada. Então pega comigo. Primeiro ponto. Jesus pode decidir mudar a nossa realidade, amém? Segundo ponto. Uma atitude de fé também pode mudar a nossa realidade. Uma atitude de fé pode mudar a nossa realidade. E é interessante que ela toca Jesus e Jesus então começa a perguntar, né? Quem me tocou? E os discípulos, mas está todo mundo te apertando? Está todo mundo apertando você? Está todo mundo tocando em você? Mestre, o senhor está perguntando, quem te tocou? Mas Jesus diz, não foi um toque qualquer. Saiu o poder de mim. Em algumas versões diz, de mim saiu virtude. Saiu o poder de mim. É o toque de alguém que tem fé. É o toque de alguém que tem verdadeiramente uma esperança em Jesus. Não é o toque de alguém que está ali para aparecer. Não é o toque de alguém que está ali para tirar uma selfie com Jesus e falar, eu estou aqui com Jesus. Não. É o toque de alguém que precisa que a sua vida seja transformada. E é interessante, né? Porque pelo jugo da lei, quem ela tocasse se tornava impuro como ela. Mas ela toca Jesus, não é Jesus que Jesus fica impuro, é ela que fica curada, ela que fica limpa. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é lindo demais. A nossa realidade pode mudar porque ou ele decide mudar, ou porque se colocarmos uma atitude de fé depositada nele, a nossa realidade também pode mudar. Agora presta atenção. Isso tudo está acontecendo
E quem está ali do lado? Diga comigo, Jairo. Aliás, a caminhada começou por causa de Jairo, não foi por causa dela. A mulher entrou no meio da história porque ela achou uma brecha, uma oportunidade. Mas a verdade é que aquela caminhada ali começou a acontecer porque Jairo foi buscar Jesus. Então, agora falando desse terceiro personagem, é interessante porque Jairo é quem decide ir até Jesus. Ele sai da sua casa, sai da sua posição, rompe com a opinião alheia. Mas um dirigente da sinagoga vai buscar Jesus, o Nazareno? Ele sai da sua posição, da sua casa, ele sai do seu ciclo de amizades e vai buscar ajuda. E a Bíblia diz que quando ele encontra Jesus, Jairo se prostra diante de Jesus. Agora, irmãos, olha que interessante, porque Jesus começa a caminhar com Jairo e de repente aparece uma mulher. E Jesus então é tocado por aquela mulher, Jesus para, começa a perguntar quem tocou ele, Jairo está ali esperando, angustiado. Irmãos, todo mundo detesta quando alguém passa na nossa frente, sim ou não? Principalmente quando imagina quando você está na fila. Imagina você numa fila de banco. Chega a sua vez, você está ali pronto, você é o próximo a ser atendido, de repente o gerente vem e passa alguém na sua frente. Como é que você fica? Você fica bravo, não fica? É normal, gente, pode falar que fica bravo. Fica bravo. Agora imagina, Jairo chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus. Por favor, vai até minha casa. Estende a tua mão sobre a minha filha está morrendo. Eles começam a andar, de repente chega uma mulher. Toca Jesus, Jesus para tudo para dar atenção àquela mulher. E Jairo está ali assistindo tudo, Jesus dando atenção para aquela mulher, mudando a vida daquela mulher. E aí alguém chega com uma notícia para Jairo. Jairo, não precisa mais não, sua filha morreu. O que passa na cabeça de Jairo? Porque eu fiquei pensando sobre isso. Porque às vezes situações acontecem com a gente assim. Parece que Jesus não está muito dando bola para a nossa questão. Parece que Jesus que não está dando muita bola para a nossa realidade. Será que passou frustração na cabeça dele? Talvez. Será que passou decepção? Talvez. Será que passou rejeição? Talvez. Será que passou raiva de Jesus? Talvez. Será que passou raiva daquela mulher? Muito provavelmente. Será que passou mágoa? Será que passou medo? Talvez. Porque Jesus começa a caminhar com ele, de repente Jesus para, dá atenção para aquela mulher, muda a vida daquela mulher, e de repente a notícia chega assim, não precisa ir mais não, porque a sua filha morreu. Mas sabe o que acontece? Jesus começa a caminhar com Jairo sem nem dar resposta para Jairo, mas quando chega aquela palavra de intimidação para Jairo, Jesus agora entrega uma palavra para Jairo. No versículo 36, diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Olha que interessante. Duas partes na fala de Jesus: não tenha medo e creia. Não tenha medo e creia. Independente do que passou na cabeça de Jairo, independente do que veio ao coração dele, Jesus entrega essa palavra para ele: não tenha medo, tão somente creia. E eles chegam na casa de Jairo.
E eu quero continuar agora a leitura do texto com você. No versículo 37, diz assim: E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas, diga comigo, expressas, para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Irmão, agora presta atenção. Jesus então libera uma palavra de coragem, de fé para Jairo. Eles chegam na casa de Jairo. A menina está morta. A notícia era real. Só que Jesus chega lá, o povo está chorando, lamentando, e ele lança outra palavra de fé, dizendo: Não chore, ela apenas dorme. Ela apenas dorme. E o que acontece logo em seguida? A Bíblia diz que as pessoas começam a rir de Jesus. Aqueles mesmos que estavam chorando e lamentando, quando escutam uma palavra de fé, elas começam a rir. E não é uma risada de alegria, irmãos, é risada de deboche. É uma risada de desprezo. Deboche mesmo. E a Bíblia fala que Jesus coloca essas pessoas para fora. E aí eu estava refletindo sobre isso. Porque o texto diz assim que eles riram de Jesus. Mas, irmãos, pensa. Jesus era convidado de quem? De Jairo. O dono da casa. Eles não somente riem de Jesus, mas riem também de Jairo. Porque Jesus é aquele em que Jairo depositou a sua confiança. Jesus é aquele em que Jairo deposita a sua fé, a sua esperança para curar a sua filha. E aí então eu quero te entregar esse terceiro ponto. Sabe quando é que a nossa realidade também muda? Quando a gente traz Jesus para dentro de casa. Diga comigo, quando eu trago Jesus para minha casa, a minha realidade muda. E olha que coisa interessante. Pessoas que precisam sair, elas saem. Tem coisas que Deus permite na minha vida e na sua vida, irmãos, é para nos mostrar e abrir os nossos olhos. Aquelas pessoas que estavam lá chorando e lamentando na casa de Jairo foram as mesmas que riram daquele que em Jairo depositou a sua fé, depositou a sua confiança, depositou a sua esperança. Mas quando Jesus chega, aquelas pessoas têm que sair. E a Bíblia fala que aquela menina foi curada. Ela se levanta. Então, de forma bem didática, né? O primeiro ponto é: Jesus pode decidir mudar a sua realidade. Segundo ponto, uma atitude de fé pode mudar a sua realidade. E terceiro ponto, quando você traz Jesus para dentro da sua casa, a sua realidade muda, a realidade da sua casa muda, a realidade da sua família muda. Jairo era um homem de alta posição religiosa. Ele sai da sua casa, vai até Jesus e traz Jesus para dentro da sua casa. O que será que está nos faltando?
para que algumas realidades na minha vida e na sua vida comecem a mudar? O que será que está nos faltando? Será que é uma atitude de fé? Ou será que talvez seja trazer mais Jesus para dentro da minha casa e da sua casa? E começar a colocar para fora da nossa casa coisas que jamais deveriam ter entrado. Situações, pessoas. Quem está fazendo parte da nossa intimidade? Eu fico muito pensativo sobre isso, irmãos. Então, meditando um pouco nesse texto, deixa eu concluir trazendo 3 situações que eu percebo na vida dos 3 personagens aqui do capítulo 5. Um primeiro ponto que eu vejo, diga comigo, é coragem. Coragem é uma virtude de caráter. Eu vejo muita coragem naquela mulher do fluxo de sangue. Assim como eu vejo muita coragem também em Jairo. Porque uma teve coragem para romper uma multidão, sozinha ela e Deus, e tocar em Jesus. Assim como Jairo teve também coragem para se despir de uma posição, tirar uma capa de alto religioso, tirar uma capa de alguém que poderia ficar ali naquele pedestal e ver a sua filha morrer, mas não, ele sai daquela posição para pedir ajuda. Então eu vejo coragem como uma ferramenta que todos nós precisamos. Eu tive uma oportunidade de estar ministrando no rádio no domingo passado, e eu falei algumas coisas com os meninos, e um dos pontos que eu trabalhei com os meninos foi isso, coragem. Sabe, irmãos, e eu vejo que muitas das vezes nós precisamos de um batismo de coragem para ter atitudes de fé necessárias. Tem horas que a gente precisa sair de determinados pedestais e assumir uma verdadeira posição diante de Jesus. Um posicionamento que realmente vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa realidade. Eu fiz uma brincadeira com os meninos do rádio. Deixa eu fazer com os irmãos aqui também. Tem alguns líderes na Bíblia, eu quero ver se você conhece esses líderes. Você já ouviu falar de Samua? Quem lembra desse líder, levanta a mão. Ninguém? Quem lembra do líder Safate? Também não? Igal? Pauti? Esse você deve lembrar. Setur, você lembra? Eu estou falando de líderes. E Nabi? Quem lembra de Nabi? Eu vou facilitar para você. Foi filho de Vofsi. Você não se lembra? Só mais 2 perguntas. Quem lembra de Josué? Quem lembra de Caleb? Josué e Caleb, vocês lembram? Sabe quem foi esses nomes que eu li? 10 espias que foram ver uma terra junto com Josué e Caleb, mas trouxeram um relatório vergonhoso, medroso, medíocre da terra prometida. Sabe o que isso me ensina? É que quem não tem coragem nunca será lembrado. Irmão, nós precisamos de coragem para assumir determinadas posições e muitas das vezes deixar posições para encontrar Jesus. E para ter atitudes de fé que vai realmente mudar a nossa história. Transformar a nossa realidade. Um outro ponto interessante que eu percebo nesses personagens é a capacidade de reconhecer o senhorio de Cristo. Quando Jairo encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele imediatamente se prostra diante de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e diz: Mestre, vai até a minha casa. Aí você pensa, mas e a mulher do fluxo de sangue? Não foi diferente.
A diferença é que foi inversa a ordem. Ela toca e é curada, mas depois Jesus pergunta, quem me tocou? E Jesus, irmãos, não é igual um drive-thru de milagres, que você passa na filinha, pega o seu milagre e vai embora. Aquela mulher toca em Jesus, é curada, mas Jesus pergunta, opa, quem foi? Quem és tu? E a Bíblia fala que ela, tremendo, ela se revela para Jesus. Porque quando Jesus pergunta quem você é, irmão, quando Jesus pergunta quem é você, a Bíblia diz que ela se prostra diante de Jesus tremendo. E no caso do gadareno, a Bíblia fala que os demônios se prostraram diante de Jesus e disseram, Filho do Deus Altíssimo. Reconhecer o senhorio de Jesus é fundamental para que a nossa realidade seja transformada. Sabe um outro ponto que eu vejo? Diga assim, cuidado e zelo com aquilo que o Senhor nos entrega. Sabe onde que eu percebo isso? Quando a filha de Jairo é ressuscitada, Jesus vira para os pais e diz assim, agora vocês vão dar de comer a ela. Aquela menina agora não é simplesmente a filha deles. Aquela menina é o milagre que Jesus está entregando para eles. E Jesus então diz para eles, dê de comer a ela. Cuida dela. Sabe o que o Senhor está nos mostrando? É que aquilo que Ele nos entrega, você precisa cuidar. Aquilo que Ele faz por você, você precisa alimentar. É nossa responsabilidade. O zelo, o cuidado, o ministério que Ele te entrega, o milagre que Ele te entrega, cabe a você alimentar, cabe a você cuidar. O gadareno, quando teve a sua vida transformada, a Bíblia diz um pouquinho antes, você vai ler lá, que ele implorou para andar com Jesus. Jesus vira para ele e fala, não, você não vai andar comigo, você vai voltar para sua casa e vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. A Bíblia fala que ele não somente testemunha, mas como ele evangeliza Decápolis, uma região de 10 cidades. Quando o Senhor mudar a sua realidade, entenda, cabe a você alimentar, cuidar e zelar daquilo que o Senhor te entregou. Quando o Senhor mudar e transformar a sua realidade, vai caber a você, a todos os dias, alimentar esse milagre, alimentar essa obra que Jesus fez na sua vida, alimentar, dar sustento. Será que o Senhor já fez algo na sua vida que por acaso você parou de alimentar? Será que o Senhor já entregou um ministério na sua mão que por acaso você deixou de zelar dele? O Senhor quer mudar a sua realidade hoje. Tem pessoas que talvez aqui hoje o Senhor está falando, retorne para o seu ministério. Deixe essa posição. Tenha uma atitude de fé. É muito interessante isso, irmãos. Eu queria que você ficasse de pé. Não sei se o Ministério de Louvor está por aí. Se a gente pudesse repetir a música Imensurável. Enquanto você se levanta, só mais um detalhe no texto. Jesus diz assim, quando ele entra na casa de Jairo, ele diz assim, por que vocês estão chorando? Ela somente dorme. É interessante isso, irmãos, porque quando Jesus também ressuscita Lázaro, Jesus também havia dito, ele não está morto, ele dorme. Por quê? Porque Jesus quer fazer algo com a gente, ele quer nos mostrar algo em relação ao poder dele.
Assim como a gente acorda com muita facilidade, você pode acordar alguém, assim é o que ele pode fazer. A morte diante de Jesus é como se fosse um sono, ele simplesmente vai lá e acorda. O Senhor pode mudar qualquer realidade. Eu me lembro que eu e minha esposa nós passamos um período de bastante angústia nesses últimos 2 anos. Quem é mais próximo de nós sabe. Por causa da nossa filhinha Esther, que está ali agora. Não dá para contar o nosso testemunho aqui em 5 minutos, porque é muito grande e foram muitas situações que nós passamos. Mas na gravidez ela foi diagnosticada uma cardiopatia. E através dessa cardiopatia que nós viemos a ter conhecimento que possivelmente ela teria síndrome de Down, que foi confirmado no seu nascimento. Quando a Esther nasceu, a gente tinha todo um protocolo a seguir em relação à cardiopatia dela, porque o caso dela era cirúrgico. Então a gente sabia que ela precisava fazer a cirurgia. Sobretudo ali por volta dos 4 meses, 5 meses. A gente tinha, na verdade, tem um plano de saúde, e por esse plano estava tudo certo. Acontecer essa cirurgia. Quando a gente já tinha até feito consulta com o cirurgião para marcar a data da cirurgia e tudo, a gente de repente recebe um WhatsApp do médico. Uma mensagem do WhatsApp do médico dizendo, olha, eu estou me desligando do plano, não vou ser eu mais que vou fazer a cirurgia, mas o plano vai cuidar de vocês. Em resumo foi isso. E o fato é que o plano ficou tão perdido quanto nós. E aí, irmãos, nós começamos um período de alguns meses de muita angústia. Que eu não posso aqui parar para contar detalhes, que é muito longo, a situação é muito longa. Mas o fato é que nós passamos um período de muita angústia porque o plano não encontrava o profissional para fazer a cirurgia da minha filha, aqui em Goiânia. Tinha que ser um cirurgião cardiopediátrico, especialista no caso dela. Porque o caso dela era uma cardiopatia bem complexa. Em resumo, não falando em termos técnicos, o coração dela não tinha as divisões internas, então o coração dela tinha que ser refeito por dentro. E o que eu quero dizer para vocês é que eu me apeguei muito nessa palavra quando Jesus fala assim, somente dorme. Não está morta, somente dorme. Porque eu me apegava muito a essa palavra no meu coração, Senhor, vai passar. Essa fase vai passar. Era isso que eu apegava ao meu coração, eu e minha esposa nós desapegávamos. Ainda que as situações foi ficando complicada, porque deu o prazo dela fazer a cirurgia, ela não fez a cirurgia, e aí complicações foram vindo, internações atrás de internações, muitas coisas aconteceram, irmão. Eu não tenho tempo para contar esse testemunho. Vivenciando situações talvez até judiciais com o plano. Tínhamos ali 3 caminhos, judicialmente pelo plano, pelo SUS ou particular. Particular, só para você ter uma ideia, é uma cirurgia acima de R$200 mil. Acima, não, porque não dá para você estabelecer um teto, porque UTI pediátrica só quem é do ramo sabe, particular. E não dava para determinar os dias que ela ia ficar. O fato, irmãos, é que eu me apeguei nessa palavra. O Senhor vai fazer, essa fase vai mudar, tudo isso vai passar como se fosse uma tempestade, isso vai passar. E passou. O Senhor nos abençoou. E pelo plano nós fomos enviados a São Paulo. E lá em São Paulo nós ficamos sabendo que ali nós tínhamos o melhor cirurgião do Brasil e entre os melhores da América Latina. A minha filha foi cuidada pelo melhor cirurgião que temos no Brasil.
A recuperação da Esther foi sobrenatural. Sobrenatural. Quando eles estubaram ela, horas depois, já após a cirurgia, os médicos disseram que ela fez menção para se levantar. De como ela estava bem. Feche os seus olhos. Ah, Senhor Jesus, eu não sei quais realidades aqui precisam ser mudadas e transformadas. Mas o fato é que o Senhor está neste lugar, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Meu querido, a sua realidade pode mudar porque Jesus pode tomar uma decisão hoje de mudar a sua realidade. A sua realidade pode mudar se você, através de um ato de fé, hoje tocar a orla de Jesus. A sua realidade pode mudar se você hoje decidir: eu trago Jesus para dentro da minha casa hoje. Comece a orar, ore por você. Ore por você. Talvez esteja tudo bem com você, mas talvez você conheça alguém que precise de uma mudança. Talvez você conheça alguém, um vizinho, um parente, alguém que precisa. Ore por essa pessoa. Clame por essa pessoa. Porque talvez essa pessoa seja como o gadareno, que aos olhos humanos não tem forças, não tem recursos para mudar. Mas Jesus pode decidir ir lá agora e mudar a vida daquela pessoa. Comece a orar, comece a orar. Ore por você, ore por esse Brasil, ore por essa nação. Há uma realidade no Brasil que precisa ser mudada. Há uma realidade nessa nação que precisa ser transformada. Oh, Espírito Santo, ore.